Valentina estava sentada em uma poltrona macia na sala de descanso dos funcionários do Centro de Medicina Estética Versailles, soluçando sem conseguir se controlar. A porta se abriu e Cristina entrou, olhando-a com ceticismo. Será que é TPM ou alguma crise hormonal? Comentou sem muita empatia. Tem uma cliente te esperando lá fora. Não é bonito você simplesmente abandonar o atendimento e se esconder aqui, completou, cruzando os braços. Valentina enxugou as lágrimas com as costas da mão e balbuciou, entre soluços, Cristina. É a Kir, aí é. A colega arqueou as sobrancelhas confusa. Quem? A cliente? Você está maluca? Essa mulher é sua paciente fixa. Além do mais, você já começou o procedimento nela. Pelo menos me explica o que está acontecendo, insistiu, tentando entender a situação. Depois eu te conto tudo, respondeu Valentina, secando o rosto com um lenço de papel. Você não está vendo que eu não consigo nem me concentrar? Se eu continuar assim, vou acabar estragando tudo, e aí? Vamos ler juntas os comentários negativos amanhã? Eu não posso me dar ao luxo de perder o emprego agora. Você acha fácil arrumar vaga em um lugar decente hoje em dia? Argumentou com a voz trêmula. Cristina suspirou resignada. Tá bom, vou dar um jeito. Direi a essa moça que você passou mal de repente. Pelo que vi, ela parece ser uma pessoa razoável, concordou, já se virando para sair. Valentina assentiu com urgência. Isso. O nome dela é Helena, ela vem aqui há anos. Só não pergunta nada, por favor. Não consigo falar agora, pediu quase em desespero. Anotado. E o que já foi feito nela? O que ainda falta? Quis saber Cristina, pragmática. Fiz o peeling enzimático, a drenagem linfática e faltam as máscaras de alginato. O peeling químico já está aplicado, só precisa enxaguar agora. Tá tudo anotado no prontuário eletrônico dela, explicou Valentina, tentando se recompor. Vou correndo então. Mas depois você me conta tudo, combinado? Ah, e se precisar, pega na minha bolsa um vidrinho com adaptógenos vegetais. Não é nada forte, só ervas, mas pode te ajudar a acalmar, ofereceu a colega antes de sair. Assim que ficou sozinha, Valentina se levantou e foi até a pia, jogando água fria no rosto. O choque térmico a trouxe de volta à realidade, ainda que parcialmente. Procurando na bolsa de Cristina, encontrou um pequeno frasco branco com comprimidos. Sem pensar muito, engoliu um com um gole de água. As lágrimas, no entanto, continuavam a escorrer sem controle. Aquilo era incompreensível para ela. Valentina sempre fora uma mulher alegre, otimista, daquele tipo que irradiava energia positiva. Amigas e colegas frequentemente a procuravam quando precisavam de um ombro amigo ou de palavras de conforto. Sua aura acolhedora fazia com que as pessoas se sentissem à vontade perto dela. Brincavam que, em vez de esteticista, ela deveria ter sido psicóloga. Valentina respondia, rindo, que sua profissão era justamente a união entre beleza e bem-estar. Meu trabalho é ajudar as pessoas a ficarem bonitas por fora e por dentro. No centro estético, ela era querida por todos. Além de ser uma profissional extremamente competente, dominava como poucos os equipamentos de estética não invasiva, escolhia os tratamentos ideais para cada cliente e ainda oferecia uma conversa agradável como bônus. Naquele dia, já havia atendido 6 pacientes antes de Helena. Como de costume, a cliente se acomodou na cadeira de procedimentos e começou a contar as últimas fofocas, enquanto Valentina trabalhava. Helena era casada com um vice-presidente de banco regional. O casamento deles era mais uma sociedade de conveniência do que uma relação afetiva, mas o marido não lhe negava luxos. Para ela, aquele arranjo era perfeito, pois lhe permitia ter amante sem culpa, afinal, era para eles que se embelezava com caros tratamentos de radiofrequência e ultrassom. Você não vai acreditar no que descobri dessa vez, sussurrou Helena, enquanto Valentina aplicava uma máscara em seu rosto. Descobriu outro caso do seu marido? Uau, que novidade, comentou Valentina sem muito entusiasmo, já que sabia que o marido de Helena era conhecido na cidade por suas infidelidades. Claro que não foi escândalo. Eu é que fiz o escândalo com ele, riu Helena, baixinho, para não atrapalhar o procedimento. Acusei-o de ter me abandonado, de não me dar atenção. Aí ele, coitado, ficou tão culpado que nem percebeu que eu sabia de todas as amantes, menos da última, é claro. Deixei essa de fora de propósito para ele pensar que ainda me engana. Homens são tão previsíveis, continuou com um sorriso malicioso. E ele? Como reagiu? Perguntou Valentina, mais por educação do que por curiosidade. Ah, meu bem, ele é um livro aberto para mim. 23 anos de casamento não são brincadeira. Claro que não temos mais amor, mas somos uma família. E sabe o que ele fez ontem, depois dessa minha encenação?
Me deu um carro novo. Deixou as chaves na cômoda hoje de manhã, com aquele ar de quem acha que comprou meu silêncio. Como se eu fosse trocar meus amantes por um presente, riu, sacudindo a cabeça. Mas você não terminou com esse. Como é o nome? Oleg, indagou Valentina. Terminei. Mas já tenho outro na mira, um italiano lindo, ex-ator de teatro musical com um corpo de atleta. Ah, Valentina, você precisava ver esse homem. Se não fosse pelo meu marido, eu o arrastava para casa na mesma hora. Mas ainda estou em dúvida. Talvez o Igor se toque de que precisa me valorizar mais, disse, sonhadora. Por que não me apresenta a ele? Você é solteira, linda, e merece alguém assim, sugeriu Helena de repente. Valentina se irritou. O Max não é nenhum perdedor. Ele ganha bem, não somos ricos, mas vivemos confortavelmente. E eu o amo, defendeu-se secamente. Helena revirou os olhos. Ama? E ele? Você mesma reclamou semana passada que ele está frio, distante, e ainda por cima ficou sovina. Ganhar bem e ganhar o suficiente são coisas diferentes. Uma mulher como você deveria viver no luxo, não passando o dia inteiro arrumando a cara dos outros, provocou. Eu gosto do meu trabalho, rebateu Valentina, tentando manter a calma. Não foi à toa que escolhi essa profissão. E dinheiro não é tudo. É verdade, mas também não vejo você exalando felicidade. Uma mulher realizada se nota de longe. E mulher realizada é aquela que tem um homem que a ama de verdade. O seu não te ama. Nem adianta discutir, sentenciou Helena com uma crueldade casual. As palavras doeram como um soco no estômago. Valentina sentiu um nó na garganta. Embora Helena não soubesse de nada, havia uma ponta de verdade naquela provocação. Nos últimos tempos, o relacionamento com Machin vinha se deteriorando. Lembrou-se então do comentário grosseiro que ele fizera na noite anterior, quando ela, depois de parar de fumar, havia engordado alguns quilos. Você está ficando muito fofa, não acha que já passou da hora de emagrecer? Dissera ele, com um sorriso que mais parecia uma careta. Helena, me desculpa, vou sair um minuto, mentiu, levantando-se abruptamente. Caminhou até a sala de descanso, onde a crise de choro a dominou novamente. Tentou se acalmar, lavando o rosto, mas as lágrimas teimavam em cair. Algo dentro dela havia se quebrado, e não sabia nem como, nem porquê. Valentina tentou respirar fundo para se acalmar, mas as lágrimas, como se fossem teimosas, não paravam de cair. Era como se algo dentro dela tivesse se rompido de vez, liberando uma enxurrada de pensamentos e memórias dolorosas. As indiretas do marido, sua relutância em conversar sobre coisas importantes, a falta de carinho, tudo veio à tona de uma só vez. Lembrou-se de que há muito tempo, ele não lhe dava nenhum presente nem mesmo no aniversário. Limitava-se a um buquê de flores comprado por obrigação, como se cumprisse uma tarefa. Não que isso a incomodasse tanto antes, mas, depois de ouvir as histórias de Helena, sentiu-se de repente inferior, como se não fosse digna de amor. Toda iniciativa na família sempre partia dela. Machin era racional, pragmático, quase frio. Desde o início do relacionamento, Valentina percebera que a romantismo não fazia parte de sua natureza, mas na época, isso não a incomodava. Ela, uma jovem apaixonada e cheia de sonhos, admirava sua seriedade, sua visão prática da vida, sua responsabilidade com o dinheiro. Afinal, ela também era assim. Mas com o passar dos anos começou a sentir que algo faltava. Várias vezes tentou conversar sobre ter um filho, mas ele sempre adiou. Não é a hora, vamos esperar. Há 14 meses, ele havia sido promovido a chefe de departamento, o que aumentou significativamente a renda da família. Ela mesma ganhava bem, graças ao sucesso com as clientes. Era o momento ideal para pensar em ampliar a família. Machin, em teoria, não era contra. Só que depois da última conversa sobre o assunto, ele passou a evitá-la. Agora dormia no sofá da sala, alegando não querer incomodá-la. E na noite anterior, soltara a frase que a magoara profundamente: você não me atrai mais fisicamente. Perca peso e tudo vai melhorar. Valentina acreditara nele, até que as palavras de Helena, como um veneno lento, corroeram essa certeza. As lágrimas caíam sem controle, como se nunca mais fossem parar. Foi nesse momento que Cristina entrou na sala de descanso. Bom, e aí? Disse, voltando cerca de meia hora depois. Atendi sua Helena, embora não tenha terminado tudo. Falei que você passou mal de repente. Ela pediu para terminar o procedimento e depois vir te ver. Não confia em mim, claro. Remarquei o atendimento para depois de amanhã. Afinal, amanhã é seu dia de folga. Sim, respondeu Valentina, pressionando as mãos contra o rosto. Obrigada. Peguei uma pílula na sua bolsa. Acho que aliviou um pouco. Mas o que aconteceu? Insistiu Cristina, preocupada. Você está mal, quer que eu chame uma ambulância?
Não é físico, é a alma, murmurou Valentina. Nem sei o que desencadeou isso, mas a Helena começou a falar dos homens dela, e depois soltou uma indireta sobre o meu. E se parar para pensar, ela tem razão. O Machim não me valoriza. De onde você tirou isso? Cristina ergueu as mãos, incrédula. Vocês são o casal mais estável que eu conheço. 9 anos de casamento, ele não sai, não bebe, não bate, traz dinheiro para casa. Compraram um apartamento recentemente. Viajam juntos, mesmo que pouco. Do que você está reclamando? Não dê ouvidos a essas mulheres, elas vivem inventando problemas. Essa Helena, então, nem se fala. O marido dela trapaceia os dois, ela tem dinheiro à beça e ainda assim vive se queixando. Você, depois de tanto tempo na área de estética, já deveria ter desenvolvido uma couraça contra esse tipo de conversa fiada. Ela não falou nada demais, Valentina enxugou os olhos. Só insinuou que eu me casei com a pessoa errada. Que uma mulher como eu merece alguém melhor. Alguém que me carregue nos braços, que me dê tudo e não um fracassado como Machim, que ainda por cima me manda trabalhar e me trata como empregada. Cristina rolou os olhos. Meu Deus, Valentina, que história é essa? Vocês têm uma família normal. E não venham inventar drama. Essas que são carregadas nos braços enquanto são úteis, depois são largadas. Olha só, se o marido dela deixar, para onde ela vai? Nunca trabalhou um dia na vida. Vai pedir esmola? Não, você é uma mulher boa, trabalhadora, uma ótima esposa. O fato de o seu marido ser um homem simples e prático, que não joga dinheiro fora em presentes caros nem a leva a restaurantes de luxo, não faz dele um fracassado. Eu nunca achei que ele fosse, Valentina suspirou. É só que, ultimamente, ele parece um estranho. Nem dormimos mais na mesma cama. E não acho que seja só por causa do meu peso. Ah, para com isso. Cristina riu. Qual peso? Você antes era magra que nem um cabo de vassoura, agora está no ponto certo. Qualquer homem de sangue nas veias ia achar você atraente. O Machim só está cansado, você mesma disse que a promoção dele veio com mais responsabilidade. Ou será que você acha que ele está te traindo? Deus me livre. Valentina recuou, chocada. Claro que não. Ele chega em casa todas as noites, não se atrasa no trabalho, passamos os fins de semana juntos. Nunca notei nada suspeito. O celular dele sempre está à vista. E daí? Imitou Cristina, com ironia. Como se você soubesse como age um homem que trai. Aliás, o meu ex, quando começou a me enganar, fazia o maior teatro. Mas se o Machim é limpo nesse aspecto, então qual é o problema? Valentina mordeu o lábio. O problema é o filho. O filho? Cristina franziu a testa. Mas vocês sempre adiavam isso para quando a vida melhorar. Agora a vida melhorou, não melhorou? Você quer ser mãe, se sente pronta. E o Machim? Bem, ele não é contra, tecnicamente. Mas toda vez que você toca no assunto, ele se afasta. Não posso forçá-lo. Eu durmo antes dele, ele nem entra mais no quarto. Qualquer tentativa minha de abordar o assunto, ele corta ou muda de assunto, dizendo que não está se sentindo bem. Parece uma comédia ruim, ou um melodrama barato. Será que ele realmente não me ama mais? Será que tudo acabou? E para você acabou? Cristina a encarou desconfiada. Não, claro que não, Valentina balançou a cabeça. A paixão acabou há tempo, mas eu ainda o amo. Ele é importante para mim. Mas, será que eu não estou jogando toda a culpa nele? Como assim? No sentido de que você só reclama que ele esmoreceu, mas e você? Como tem agido? Cristina cruzou os braços. Talvez ele esteja esperando algum gesto romântico da sua parte. Homens são esquisitos, fingem que não ligam para essas coisas, mas no fundo adoram um carinho, um elogio, uma iniciativa. Mulheres acham que o mundo deve girar em torno delas, mas se esquecem de dar algo em troca. Eu, por exemplo, cozinho para ele e mantenho a casa arrumada. Ah, pelo amor de Deus! Cristina interrompeu, impaciente. Foi exatamente por causa dessa rotina perfeita que meu ex começou a me trair. Ele se sentiu ignorado. Não percebi a tempo que ele também precisava de atenção. Então me diz, o que você quer? Passeios românticos, declarações de amor, presentes? Do que você sente falta? Não sei. Valentina se irritou. Não preciso de nada. Sério? Cristina arqueou uma sobrancelha. Admita, você quer um pouco de tudo. Um pouco de romance, um pouco de paixão, um pouco de consideração. Talvez, Valentina admitiu hesitante. Mas relacionamento é uma via de mão dupla. Se você quer algo do seu marido, precisa dar o mesmo a ele. Um homem que ama valoriza o seu esforço e carinho. Quando ele percebe que você se dedica, que se importa, vai querer retribuir. E quem sabe até o desejo de ter um filho não surge naturalmente. Pense bem,
Por que trazer uma criança ao mundo se nem vocês dois se entendem direito? Talvez o Machin esteja sentindo essa distância, por isso se afasta sem nem perceber. Ele é um cara normal, pelo menos aparenta ser, continuou Cristina. Então, que tal surpreendê-lo? Dá um presente, prepara algo especial. Ah, mas ele não gosta dessas coisas, Valentina franziu a testa. E de onde você tirou isso? Ele mesmo disse, você nunca tentou. Talvez o seu Machin esteja esperando justamente essa iniciativa. Às vezes, quando um dos dois quer romance e o outro parece indiferente, a solução é tomar a rédea da situação. E o que eu faço? Valentina finalmente cedeu. Ora, inventa um motivo. Cristina refletiu. Um aniversário, uma data profissional. Ou melhor, criem uma data. Afinal, quem disse que precisa de um motivo para celebrar o amor? Escolha algo que ele sempre quis, mas nunca se permitiu comprar. Faça um jantar especial, gaste sem medo. Aliás, você acabou de receber o salário, não foi? Valentina sorriu, os olhos brilhando com uma centelha de esperança. Talvez você tenha razão. Amanhã é meu dia livre. Posso preparar tudo até ele chegar. Isso. Cristina piscou, confiante. E acredite, vai ser o empurrão que o relacionamento de vocês precisava. Enquanto Cristina se levantava para preparar um chá de jasmim, Valentina acendeu as velas com as mãos levemente trêmulas. Tudo estava pronto. Foi então que ouviu o ruído da chave girando na fechadura. Ela correu para a entrada, o coração acelerado. Amor, tenho uma surpresa para você, sussurrou, abraçando Machin com um sorriso enigmático. Valentina, o que é isso? Ele resmungou, afastando-se com irritação. Estou exausto, e você nem me deixa tirar os sapatos. Você vai descansar, agora mesmo, respondeu ela, ignorando o tom áspero. Lave as mãos e venha para a sala. Machin a encarou com desconfiança, mas Valentina já tinha desaparecido em direção à mesa posta. Quando ele entrou, parou boquiaberto. O que é tudo isso? Perguntou, olhando para os pratos sofisticados. É uma celebração sem motivo, ela se aninhou contra ele. Só queria te fazer feliz. Sério? A voz dele ainda soava cética, mas um sorriso tímido apareceu. Cheira bem. O que é? Grebechos? Valentina se deliciou com a própria ousadia. Resolvi caprichar hoje. Experimente. Machin provou um pedaço, mergulhando no molho. Está ótimo, admitiu, embora logo depois franzisse o senho. Mas isso deve ter custado uma fortuna. Por que não fez um plov com carne? Seria mais simples e gostoso. Machin. Ela fez beicinho. Era para ser algo especial. Há quanto tempo não provamos nada diferente? E esse vinho? Ele apontou para a garrafa aberta. Valentina, você gastou nosso dinheiro todo nisso? Não exagera. Ela deu um tapinha leve em seu braço. Ainda tem mais. Mas... Machin riu sem graça. Agora fiquei com medo. Ela puxou uma caixa embrulhada com esmero de dentro da gaveta. Para você, beijou sua cabeça e entregou o presente. O que é isso? Ele desconfiou, examinando o pacote. Abra e descubra. Com um suspiro, Machin desamarrou a fita. Ao ver o conteúdo, congelou. Uma estação multimídia? Perguntou seco. Claro. Valentina vibrou. Aquela que você queria há meses com assistente de voz, som incrível. Pode até conectar na casa inteligente como você falava. Valentina, a voz dele ficou tensa. Isso custa muito dinheiro. O que está acontecendo? Você ganhou na loteria? Não precisa ser assim. Ela sentiu os lábios tremerem. Só queria te fazer feliz. Feliz? Machin esfregou a testa. Nós estamos afogados na hipotecada, e você faz uma compra dessas do nada? Sem nem consultar? Mas são os meus ganhos. Valentina tentou se defender, a voz fraca. Nossos ganhos, ele corrigiu duro. Ou você acha que eu trabalho 12 horas por dia para você jogar dinheiro fora em frescuras? Eu só. Ela engoliu em seco. Pensei em nós. Em nós? Machin riu, amargo. Se fosse por nós, você teria pago a parcela da casa. Isso sim seria um presente. Valentina sentiu o chão sumir. Mas nós sempre pagamos tudo em dia. E daí? Ele cruzou os braços. Você acha que dinheiro cresce em árvore? A partir de hoje, basta. Vamos dividir as contas. O que você ganha, você gasta. Eu não vou mais bancar seus caprichos. O quê? Ela recuou, chocada. Como assim? Simples, Machin foi implacável. Cada um paga sua parte. Aluguel, comida, luz. Tudo metade a metade. Mas você ganha mais. Valentina protestou. Não é justo. Justo? Ele ergueu uma sobrancelha. Você que começou a dividir o que é meu e o que é seu. Então agora é assim, seu salário, suas despesas. E não venha chorar quando não sobrar para suas coisinhas bonitas. Valentina sentiu as lágrimas ardendo.
Eu não gasto tudo em mim. Minha roupa tem anos, minha jaqueta de inverno está. Ah, então é isso? Machinha interrompeu. Você quer que eu pague suas roupas também? Não, minha cara. Acabou. Se quiser algo, compre com o seu dinheiro. O silêncio que se instalou foi como uma faca. Valentina olhou para a mesa posta, para as velas que ainda tremeluziam, para o presente que deveria ter sido um gesto de amor e só viu ruínas. Você está sendo cruel, sussurrou. Machin riu sem alegria. A crueldade foi você ignorar nossas prioridades. Agora vai ter que aprender a viver com as consequências. Pois então, agora vai ter que se virar. Machin cruzou os braços, como se a conversa estivesse encerrada. Era para ter comprado um casaco para você mesma, não essa estação de som. Ótimo. Valentina ergueu o queixo, a voz firme apesar do nó na garganta. A partir de hoje, tudo será dividido ao meio, inclusive as obrigações. Você cozinha para você. Eu não serei sua empregada. Ora, por favor. Machin bufou, como se a ideia fosse absurda. Eu só falei de dinheiro. Manter a casa limpa é obrigação sua como esposa. E eu? Valentina ironizou, os dedos apertando a borda da mesa. Não ganho dinheiro então? Ah, então não vejo lógica nenhuma. Antes eu também trabalhava, colocava todo o meu salário na conta conjunta. Dela pagávamos a hipoteca, a comida, as roupas, as viagens. Mas agora, já que você mesmo tocou no assunto, vamos levar isso a sério. Orçamento separado é orçamento separado. Ou você achava que ia ter uma governanta de graça? Machin abriu a boca para retrucar, mas Valentina não lhe deu chance. Eu pensei que éramos uma família. Mas pelo jeito, você enxerga as coisas de outro modo. Ela empurrou a cadeira com força, o barulho ecoando pela sala. Sabe de uma coisa? Eu só queria consertar as coisas. Achei que você sentia falta da minha atenção, que estava distante. Mas não. O problema era que eu ousei gastar meu dinheiro em algo que não fosse a sua aprovação. Você pirou. Machin explodiu, as veias no pescoço saltando. Eu sempre compro coisas para casa. O robô aspirador, por exemplo. Sério, Machin? Valentina riu sem humor. Primeiro, nós dois usamos o robô. Segundo, dar um eletrodoméstico como presente romântico é de um cinismo sem tamanho. Tipo, aqui amor para você limpar melhor enquanto eu coloco os pés em cima da mesa. E a panela elétrica? Também nossa. Não é um presente, é um utilitário. Até aquele sofá que você jurou que era para mim. Quem passa horas nele? Você com seus jogos. Machin tentou interromper, mas Valentina já havia se levantado, a voz trêmula de raiva contida. Chega! Não quero mais discutir. Ela saiu correndo da sala, as lágrimas escorrendo antes mesmo de fechar a porta do quarto. Trancou-se lá dentro e não saiu até o amanhecer. No dia seguinte, Valentina moveu-se como um autômato. Sorrisos mecânicos para as clientes, respostas monossilábicas para a equipe. Até Cristina, sua colega de trabalho, percebeu que algo estava muito errado. Tá, eu sei que ontem não deu certo. Cristina encostou-se ao balcão durante o intervalo, estudando o rosto pálido de Valentina. Fala logo. O que aconteceu? Não tenho o que falar. Valentina encolheu os ombros, os dedos brincando com um cotonete sem rumo. Fiz tudo direitinho, e mesmo assim ele odiou. Odiou? Cristina arregalou os olhos. Como assim? O presente. Se eu tivesse feito um prato de arroz e dado meias de lã, ele teria ficado mais feliz. Valentina soltou uma risada amarga. Gastei dinheiro, me esforcei, pensei em algo especial. E o resultado? Brigamos feio e agora temos orçamento separado. O quê? Cristina quase engasgou. No sentido literal, Valentina olhou para as próprias mãos, como se elas pudessem explicar. Ele me acusou de gastar demais, de não priorizar a hipoteca. De manhã, devolvi a estação de som. E a partir de hoje, nenhuma refeição preparada por mim, nenhuma limpeza fora do meu turno. Tudo dividido. Tudo. Cristina assobiou baixo, balançando a cabeça. Nossa, mas olha, pode ser que ele só tenha falado isso no calor da emoção. Você tem certeza que entendeu direito? Tenho. Valentina cerrou os dentes. Ele foi claríssimo. Bom, não leve a mal, mas Cristina hesitou, depois apertou a mão da amiga. Talvez isso seja até bom. Pensa só. Agora você só vai perder 45% da sua renda com a hipoteca. O resto? Todo seu. E você nem gasta muito, vamos combinar. Sempre economizando em tudo, menos nele. Valentina suspirou, olhando para o vazio. É que agora tenho que pensar em mim. Roupas de inverno, por exemplo. Isso vai doer no bolso. Doer? Cristina riu. Antes, ele nem deixava você gastar um terço disso. Quantas vezes você me disse que ele controlava cada centavo que você ousava gastar consigo mesma?
Sem falar nas críticas às suas escolhas, ela balançou a cabeça. Esquece. Agora você decide. E ainda vai ter tempo. Tempo que você perdia cozinhando, limpando, atendendo aos caprichos do seu majestoso marido. Valentina não respondeu. A ideia de ter liberdade de dinheiro, de escolhas, de tempo, deveria ser libertadora. Mas naquele momento só doía. Ele vai voltar atrás. Cristina apertou seu braço. Vai ver como é chato viver sem você fazendo tudo. Daí ele engole o orgulho e pede desculpas. Você acha? Valentina olhou para a amiga incrédula. Claro. Cristina sorriu confiante. Aonde mais ele vai? 11 meses depois, Valentina descobriu que Cristina estava errada. Não sobra o dinheiro, aquele sim, agora sobrava. Sem precisar prestar contas a ninguém, ela finalmente podia comprar o que quisesse. Um café da manhã na padaria, um casaco que não fosse prático e ingressos para um concerto. O que mudou mesmo foi o tempo. Antes, ela passava horas na cozinha, preparando refeições que Machine devorava sem um agradecimento. Agora, enquanto ele se virava com delivery, Valentina corria no parque ao amanhecer, as botas de cross-country riscando a neve. Descobriu que adorava teatro, algo que Machine sempre torcia o nariz, preferindo gastar suas economias em upgrades para o computador. Upgrades. A palavra soava irônica agora. Quantas vezes ela havia engolido comentários sobre gastos desnecessários, enquanto ele comprava placas de vídeo, teclados mecânicos, cadeiras ergonômicas. Nunca lhe pedia permissão. Nunca justificava. Mas bastava ela querer um vestido, ou, Deus o livre, um curso de pintura, para ouvir um sermão. Foi a raiva que a levou às mandalas. No início, eram só desenhos para colorir, uma forma de silenciar a voz de Machine ecoando em sua cabeça. Isso é perda de tempo. Mas logo os traços ganharam vida própria. Depois vieram os sketchballs, os tutoriais no YouTube, os lápis que ela comprava sem culpa. E então em abril, quando a tensão na casa tornou-se insuportável, quando Machine passou a grunhir como um urso acorrentado sempre que ela se recusava a lavar sua louça, Valentina encontrou a paleta. Um ateliê onde ninguém lhe dizia o que fazer, onde a tinta podia ser jogada no tecido com fúria, onde a música ditava as formas, e não as regras. Não era arte no sentido tradicional. Era terapia. Era liberdade. E pela primeira vez em anos, Valentina não se sentia sozinha. Valentina mergulhava de cabeça naqueles momentos, usando os recursos mais simples e as imagens que brotavam de seu íntimo. No ateliê, ela se desligava por completo. Ao voltar para casa, nada mais importava, nem o silêncio pesado que tomava conta dos cômodos, nem o marido que aos poucos se tornará um estranho sob o mesmo teto. A comunicação entre eles havia se reduzido a quase nada. No início, Valentina ainda esperava que Machine desse o primeiro passo, que buscasse um recomeço. Mas com o tempo, até essa expectativa se esvaiu. Simplesmente deixou de importar. Já Machine, embora claramente sofresse com a distância, teimava em não ceder. Sua obstinação era um muro. Preferia o orgulho à possibilidade de um diálogo sincero. As rotinas do casal agora se cruzavam como linhas paralelas que jamais se tocavam. Machine chegava do trabalho e, sem sequer olhá-la, já acionava o aplicativo de delivery. Às vezes, saía para jantar fora, como se a própria casa lhe fosse hostil. No começo, até achou graça da situação. Provocava Valentina com comentários do tipo: esse prato que pedi está muito melhor do que aqueles teus experimentos culinários, enquanto ela, impassível, apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. Quanto às tarefas domésticas, nem pensar em dividir. Para ele, era mais fácil contratar uma empresa de limpeza uma vez por semana, só 4.800 rublos por mês gabava-se, como se fosse uma vitória pessoal. Olha você aí, esfregando o chão com essa vassoura. Se ganhasse um salário decente, também poderia pagar alguém para fazer isso, ri-se, sarcástico, ao vê-la de quatro limpando a sala. Não vou me quebrar por causa disso, retrucou ela, seca. O trabalho enobrece. Foi ele que tirou o macaco da árvore e fez o homem. Se você tem dinheiro sobrando para jogar fora, problema seu. Contrate uma governanta, uma babá, uma massagista, me é indiferente. Eu não conto o que é seu, então não conte o que é meu. Aos poucos passaram a dormir em quartos separados. Valentina ocupou o antigo dormitório do casal, enquanto Machine se mudou para o cômodo vazio que um dia seria o quarto de um filho, plano que nunca se concretizou. A sala de estar, outrora palco de noites de cinema e conversas intermináveis, agora era um espaço vazio, abandonado. O único ponto de encontro era a cozinha pelas manhãs, onde ele, com expressão azeda, apertava os botões da sua caríssima máquina de café Gaggia, e ela, em silêncio, preparava um aromático chá verde de jasmim na sua velha Aeropress.
Um ano havia se passado desde a briga que os afastou. Era maio, e o ar já cheirava a verão. Machim partiu sozinho de férias, sem sequer convidar Valentina para acompanhá-lo. Não que ela aceitasse. Afinal, quem lhe daria folga? Antes, eles combinavam viagens e fins de semana com antecedência, mas agora até isso havia se perdido. Quando ela o viu arrumando a mala com a passagem impressa sobre a cômoda, não sentiu nem um pingo de tristeza. Pelo contrário, aliviou-se ao pensar nos 10 dias de solidão que teriam pela frente, livres do peso dos olhares carrancudos e dos suspiros de descontentamento. No seu dia de folga, Valentina decidiu dedicar-se ao que realmente a preenchia, a pintura. Embora não fosse dia de aula, foi até a paleta, onde foi recebida com entusiasmo pelo professor. Hoje temos uma surpresa especial, anunciou ele, indicando um cavalete vazio para ela. Poucos minutos depois, um homem elegante adentrou o ateliê. Valentina nunca vira alguém com tamanha postura, o desconhecido, de cabelos escuros e sorriso impecável, cumprimentou a todos com uma naturalidade que cativou a sala imediatamente. Permitam-me apresentar Denis Orlovsky, disse o professor, quase levantando as mãos ao céu. Denis é um velho amigo e hoje generosamente aceitou passar algumas horas conosco. Vejo a dúvida nos seus olhos, ele não veio apenas observar. Denis, em outra vida, foi artista do teatro musical. Infelizmente, teve que se afastar dos palcos por motivos alheios à sua vontade, mas a arte ainda pulsa nele. Orlovsky assentiu com um aceno seco e subiu a um pequeno palanque. Amigos, começou dirigindo-se ao grupo, meu colega aqui me contou que vocês traduzem música em cores. Hoje, gostaria de lhes apresentar algumas áreas de Verdi. Estou curioso para ver como essa magia sonora se transformará em emoções no tecido ou na tela. E a mais, a obra que escolhermos juntos por votação, será exposta na minha galeria de arte contemporânea. Quem sabe não será um passaporte para uma nova vida? Valentina arregalou os olhos. Não que alimentasse esperanças, afinal, nunca havia pintado ao vivo, sob a voz de um cantor lírico, mesmo que ex-artista. Mas quando a música começou, seguida daquele timbre poderoso saindo do peito de Orlovsky, ela se deixou levar. A área era ao mesmo tempo melancólica e grandiosa. Sem perceber, suas mãos começaram a dançar no ritmo da melodia, traduzindo o turbilhão interno em pinceladas ousadas e vibrantes. Orlovsky encadeava uma área após outra, e os artistas, quando muito, interrompiam-se para aplaudir extasiados. Magnífico, Denis! Exclamou o professor mais uma vez. Uma pena que artistas como você tenham que abandonar a cena por causa das circunstâncias. O mundo perde muito com isso. Lamento que nosso tempo seja tão curto. Ele suspirou. Espero que todos tenham se inspirado o suficiente. O aula terminou e Orlovsky deliberadamente evitou analisar os trabalhos ali mesmo. Queridos, disse ainda no palanque, com um sorriso largo, não vou julgar nada agora para não influenciar suas impressões. Examinarei cada obra com calma e escolherei meus favoritos. Mas a decisão final aqui, o professor interferiu com um aceno, será democrática. Prepararemos uma mini exposição para que todos os alunos da paleta possam votar, nos próximos 15 dias, na obra que mais os tocar. Amanhã, cada um de vocês poderá ver todas as telas em nosso salão e votar anonimamente. Sim, até no seu próprio trabalho se quiser, mas peço, votem com o coração. Só o que ressoa na alma merece fazer história. Que palavras pomposas, pensou Valentina, observando sua tela com ceticismo. Claro que não vou ganhar, mas ficarei feliz se algum dos meus colegas conseguir alçar voos mais altos. Afinal, Orlovsky canta de forma sublime. Nem sei o que senti. Foi como se algo me transportasse para além do real. Se eu fosse profissional, talvez saísse algo decente. Mas isso aqui, olhou para os traços desordenados, é só mais uma bagunça. Ainda assim, o humor está ótimo. Foi como assistir a um concerto de graça. Assim como os outros, guardou seus pincéis, jogou a bolsa no ombro e se despediu, agradecendo a Orlovsky pela apresentação memorável. Caminhou para casa leve, como se o mundo inteiro ecoasse as notas de Verdi. Mas o despertador do celular a arrancou daquele devaneio. Era amanhã seu dia de folga, e ela xingou baixinho por não ter silenciado o aparelho na noite anterior. Alô? Resmungou, ainda sonolenta. Valentina? A voz de Cristina soava aflita. Estiu dormindo ou quê? Já não, bocejou. O que foi? Não me diga que alguma das meninas ficou doente e preciso cobrir o turno. Hoje tenho planos, Cris. Ninguém está te chamando para trabalhar, não respondeu a amiga, ofendida. É outra coisa. Escuta, fez uma pausa. Seu Machim, por acaso, não está em baile agora? Ah, meu Deus, suspirou Valentina, desanimada. Ele volta amanhã, acho.
Por quê? Agora seus movimentos não são tão importantes assim. O problema é outro. Cristina fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Acabei de receber uma mensagem de uma conhecida nossa em comum, Ana Svetlova. Lembra dela? Claro que Valentina lembrava. A menção ao nome a fez acordar de vez, os pensamentos ainda turvos tentando se organizar enquanto ela tentava entender onde a amiga queria chegar. Bom, ela também está em Bali agora. E adivinha quem ela viu por lá? Cristina não esperou resposta. Seu Machim. E não foi uma cena qualquer. Valentina franziu a testa, sentindo um nó se formar no estômago. O que isso quer dizer? Ele está de férias, e daí? Não é assim que ele está de férias, Valha. A voz de Cristina ficou mais baixa, como se compartilhasse um segredo proibido. Ana jantava com o marido num restaurante do hotel quando viu Machim numa mesa ao lado, com uma moça. E não era uma conversa casual, não. Ele segurou a mão dela, sabe? Daquela maneira íntima. Ana até achou que tinha se enganado, mas quando os olhares dele se cruzaram, ele desviou os olhos, todo constrangido, e depois levantou de repente, quase arrastando a garota para longe. Valentina sentiu as mãos gelarem. Mão na mão? Desviou os olhos? Ela perguntou se vocês tinham se divorciado. Continuou Cristina, implacável. Ana não entendeu porque ele nem cumprimentou, se vocês ainda são casados. E tirou uma foto, aliás. Quer que eu te mande? Não, cortou Valentina, a voz trêmula. Não preciso ver isso. E daí se ele está com alguém? Não somos mais um casal de verdade faz tempo. Ah, Valha, não vem com essa. Cristina suspirou, exasperada. Você pode fingir que não liga, mas sabe muito bem que isso não é normal. Vocês vivem como estranhos há quase um ano. Pra que continuar assim? Machim claramente não quer consertar as coisas, e você outra pausa, você nem precisa dele. Olha como está feliz agora, como começou a viver para você. Por que insistir nesse sofrimento? Cristina, pelo amor de Deus, não comece. Valentina apertou os olhos, sentindo a irritação subir. Não são da sua conta minhas escolhas. Não são? A amiga não se deixou intimidar. Então me diz, o que realmente te segura nesse casamento? Essa casa? Essa vida de faz de conta? Você vende seu antigo apartamento para dar entrada nessa hipoteca, e agora vai ficar presa aqui por medo de perder 4 paredes? Valha acordar. Você merece mais do que um homem que te ignora e ainda por cima te trair em outro país. Não é tão simples. Explodiu Valentina. Você acha que é fácil dividir uma casa, uma vida, uma dívida? Se eu pedir divórcio agora, vamos perder tudo. Ele nunca vai querer vender, e eu não tenho como pagar sozinha. Então vende. Ou aluga. Ou faz alguma coisa. Cristina falava como se fosse óbvio. Mas não fique aí, se consumindo por um homem que nem te olha mais nos olhos. Lembra o que sua cliente falou naquele dia? Você merece alguém que te olhe como se fosse a única pessoa no mundo. E ela tinha razão. Valentina mordeu o lábio, os dedos apertando o telefone com força. Não queria ouvir isso. Não agora. Chega, Cristina. Eu resolvo minha vida. E desligou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Valentina ficou parada na beira da cama, o corpo imóvel, a mente uma tempestade. Não tinha aulas naquele dia, não tinha para onde correr. Só a voz da amiga ecoando. Você merece mais. O telefone vibrou de novo. Ela atendeu com raiva, pronta para descontar em Cristina. O que foi agora? Esbravejou. Já falei que não quero. Desculpe incomodar, Valentina, uma voz masculina, suave e desconhecida, a interrompeu. Acho que liguei em um momento inoportuno. Ela congelou. Quem? Denis Orlovsky, apresentou-se o homem, com um tom que parecia envolto em veludo. O diretor da estúdio me passou seu contato. Espero não ter pegado você em um mau momento. Valentina engoliu em seco. Denis Orlovsky. O nome soava familiar, mas onde ela já tinha ouvido? Não, tudo bem, gaguejou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Só discutindo com uma amiga. Em que posso ajudar? Na verdade, é eu quem posso ajudar você. A voz dele tinha um sorriso. Ligo para dar uma notícia. Sua pintura foi escolhida como vencedora do concurso que realizamos há algumas semanas. Valentina soltou uma risada nervosa, incrédula. Isso deve ser engano. Eu nem me esforcei tanto assim. Engano não, Denis foi firme. Os votos foram anônimos, as obras não tinham assinaturas. Seu trabalho foi eleito por unanimidade. Há nele uma intensidade que captura a essência de Verdi. Para mim, que sou um devoto desse compositor, foi impossível não reconhecer. Valentina sentiu o coração bater mais rápido. Vencedora? Sua pintura? Mas, e as outras? Tinham obras muito melhores. Melhor ou pior é subjetivo, ele riu baixinho.
O que importa é que a sua falou conosco. E como prêmio, ela será exposta na minha galeria. A vernissagem é daqui a 3 dias. Gostaria de lhe entregar o convite pessoalmente, e se possível, celebrarmos hoje. Tem um horário que seja conveniente? Os dedos de Valentina tremiam. Tudo aquilo era surreal demais. 2 da tarde, acho que consigo, ouviu-se dizer, como se alguém mais falasse por ela. Perfeito. Encontremos na Galeria Sirius. Assim você pode escolher onde sua obra será exibida. E se quiser, almoçamos por perto. Há um restaurante excelente ali perto. Não sei. Ela hesitou, mas então a imagem de Machine em Bali, de mãos dadas com outra mulher, surgiu em sua mente. Está bem. As duas. Quando Valentina chegou à galeria, ficou parada diante da porta de vidro, como se atravessá-la fosse entrar em outro universo. Galeria Sirius, arte contemporânea, lia-se na placa de metal. Isso não está acontecendo comigo, sussurrou, mas deu o passo adiante. O interior era amplo, iluminado por luzes indiretas que realçavam cada obra. Ela nunca tinha estado ali antes. Os preços dos ingressos eram proibitivos para seu bolso. Quem diria que entraria assim, como convidada de honra? Talvez seja uma pegadinha. Talvez Dennis só queira rir da minha cara. Mas então seus olhos caíram sobre um quadro coberto por um pano preto, isolado no centro da sala. E soube, sem sombra de dúvida, que era ela. Sua pintura. Sua vitória. E pela primeira vez em muito tempo, Valentina sentiu algo que não era raiva, nem tristeza, nem cansaço. Sentiu esperança. Valentina olhou para a tela coberta e imaginou: será engraçado se algum milionário sem noção de arte comprar minha pintura. Será que esses até existem, Dennis? A voz de Orlovsky ressoou atrás dela. Peço desculpas pela espera. Meu Deus, as meninas da recepção estão no almoço. Ninguém veio recebê-la. Que desorganização. A exposição nem abriu ainda, e elas já se soltam. Normalmente aqui tudo é impecável. Não tem problema, sorriu Valentina. Só passei para dar uma olhada. Fiquei pensando. Quem compra suas obras? Ah, o público é bem variado. Temos bilionários estrangeiros milionários, mas também muitos brasileiros. Nem todo quadro aqui custa uma fortuna, sabe? Ele fez uma pausa. Embora o ingresso seja caro, infelizmente. Eu sei, suspirou Valentina. Uma vez quis vir, mas acabei economizando dinheiro. É uma luta, Orlovsky concordou, abatido. Os marqueteiros não deixam baixar os preços. Dizem que atrairia o público errado. Mas mesmo assim, insisti em um dia de entrada gratuita por mês para grupos sociais vulneráveis. Estudantes de arte podem vir sem pagar. Que pena que não me enquadro em nenhuma categoria, brincou Valentina com um sorriso culpado. Mas hoje você verá tudo antes de todos. Ele animou-se. Nunca esteve nos bastidores da arte? Vou mostrar com prazer. E de quebra, escolhemos 2 lugares para sua obra. Não tive coragem de decidir sozinho, sempre consulto os artistas. Por quase 1 hora, Valentina percorreu a galeria, detendo-se mais em algumas obras do que em outras. Lia atentamente as placas descritivas, fazia perguntas sem parar a Orlovsky, que só ria. Como você é curiosa. A maioria das pessoas fica 1 minuto em silêncio diante de cada quadro, vai embora e muda de opinião sem entender nada. Alguns só avaliam o valor comercial, sem se importar com a ideia do artista. Isso me entristece. Eu coloco a alma nesse lugar. E por que você trocou o teatro por isso? Perguntou Valentina de repente. Orlovsky suspirou, como se a pergunta fosse pessoal demais. Minha ex-mulher é atriz de teatro musical. Não vou dizer o nome, mas ela é muito bem-sucedida. Infelizmente, esse sucesso custou nosso casamento. Eu me afastei para não atrapalhar a carreira dela. Ele fez uma pausa. Sempre vivi pela arte. Desde criança me ensinaram a amar o belo. Na academia eu era dos melhores em história e teoria da arte, cultura mundial. Até mais do que na minha especialidade principal. Ao deixar o teatro, percebi que não poderia abandonar o meio. Com algumas economias e contatos, abri um pequeno espaço expositivo. No começo só aceitava artistas jovens e desconhecidos. Foram 5 anos instáveis, até que de repente vieram propostas da Ásia. Lá adoram tanto o clássico quanto o contemporâneo brasileiro. Ele gesticulou animado. 4 anos atrás, inaugurei o Sirius. Hoje a galeria dá lucro, mas às vezes sinto saudade daquele salão minúsculo, onde eu ficava conversando com os artistas até tarde, tomando uns drinks, discutindo arte. Seu tom ficou nostálgico. Quando um amigo sugeriu visitar sua oficina, fiquei feliz, e ainda por cima resolvi fazer o concurso. Às vezes, os verdadeiros talentos nem sabem que o são. Você está me chamando de talentosa? Valentina corou. Por que não? Todo artista duvida de si.
O erro é discutir com quem enxerga mais em você do que você mesma. Orlovsky olhou-a com seriedade. Acredito no seu talento. E talento não é só técnica aperfeiçoada, é ver com a alma e transferir isso para o mundo. Você conseguiu. A prova será quando sua obra for vendida. Logo abrimos, não vai demorar. Duvido que minha pintura chame atenção. Valentina suspirou, olhando ao redor. Tem trabalhos tão incríveis aqui. Todos os artistas dizem isso, riu Dennis. Vamos, já andamos muito. Que tal um intervalo para comer? Depois voltamos e decidimos o lugar. No restaurante Toscana, onde Orlovsky falava italiano com a fluência de um nativo, a arista com parmesão derreteu na língua de Valentina como uma lembrança de algo belo. De volta à galeria, ele a divertiu por 1 hora com histórias de bastidores e encontros com divas da ópera. Só quando finalmente escolheram o local para a pintura, Dennis perguntou, inesperadamente. Valentina, o que você faz na vida além da arte? Ai, só falei de mim. Ele se corrigiu rindo. Até fiquei envergonhado, sou um tagarela. Mas é que com você é fácil. Normalmente as pessoas levam tempo para me fazer abrir assim. É estranho. Você não será psicóloga por acaso? Também você. Riu ela. Quantas vezes já ouviram que escolhi a profissão errada? Não, sou especialista em medicina estética. Embora, hoje em dia, haja mais estética do que medicina no que faço. As pessoas querem rosto perfeito, pele lisinha, contornos definidos. Eu apenas reparo o que elas destruíram ao longo dos anos. Ou seja, você é uma artista restauradora. Orlovsky arregalou os olhos. E diz que não tem nada a ver com arte? Sabia que estava mentindo. Ora, pare. Valentina acenou com a mão rindo. Falo sério. Pense bem, o ser humano é a maior obra de arte. Seu criador se superou. Só não contou com o tempo que desgasta tudo. E que milagre poder devolver um pouco dessa juventude. Você faz um trabalho nobre, Valentina. Não é arte reconstruir, peça por peça, como um mosaico antigo, as imagens do passado para formar o futuro. Isso é mais mérito da ciência, ela objetou. Os equipamentos, os produtos. Mas são suas ferramentas, como pincéis e tintas para um pintor. Orlovsky balançou a cabeça. Valentina, por que não me contou antes? E o que mudaria? Nada, só aumentaria minha admiração. Ele sorriu. Confesso que imaginei você como mais uma socialite ociosa que pinta por hobby. Mas você é bem diferente. Trabalha duro, nunca fugiu do esforço. Nunca pensei que parecesse uma sem-vergonha. Valentina riu surpresa. Só cuido da aparência. É que você tem um visual impecável. Geralmente quem se arruma assim são essas damas da alta sociedade. Como minha conhecida Helena Krotova. Conhece? A esposa daquele empresário. Conheço sim, Valentina riu. Ela é minha cliente. Até mesmo posso dizer que somos quase amigos. Valentina sorriu, brincalhona. E você, Dennis, é um homem bonito, atleta e ex-ator de teatro musical. Só agora percebi que é aquele homem de quem a Helena me falou certa vez. Ah, não me diga que ela conta tudo para você, Orlovsky corou, envergonhado. E você não me diga que ela conseguiu o que queria, Valentina riu cristalino. Dennis, ela até tentou me casar com você. Ficava insistindo para eu deixar meu marido e procurar alguém como você. Sério? O homem pareceu surpreso. Ah, a Helena é uma eterna casamenteira. Assim que entendeu que entre nós dois não havia chance, passou a me arrumar pretendentes. Eu me separei faz tempo, mas andei solteiro por anos, desfrutando a vida de solteiro cobiçado. E não encontrou a felicidade? Valentina arqueou uma sobrancelha curiosa. Depende do que você chama de felicidade, ele suspirou, brincando com o guardanapo. No mundo da Helena, felicidade é sinônimo de intimidade e dinheiro. E bem, tem os dois. Não sou casado, mas ninguém me impede de ter romances intensos quando quero. Quanto ao dinheiro, aqui Orlovsky fez uma pausa, o olhar distante. Confesso que me arrependo de uma coisa. Tenho mais do que preciso, mas não tenho para quem gastar. Minhas necessidades básicas estão cobertas, e o resto, simplesmente não dá tempo de usufruir. E quando eu partir, tudo isso provavelmente irá parar em algum fundo de caridade. Não que me importasse, ele levantou as mãos em um gesto de resignação. Mas seria muito mais agradável investir em filhos, você não acha? E por que não os tem? Valentina inclinou a cabeça genuína. Minha ex-esposa era categórica, carreira em primeiro lugar. No começo isso não me incomodava, mas agora, ele olhou para as próprias mãos, como se pesasse algo invisível. Agora que estou sozinho e vejo a conta bancária crescer, percebo que vivo em vão. Não tenho a quem passar meu conhecimento, minha visão de mundo, minhas ideias. Poderia adotar, claro, ou recorrer a uma mãe de aluguel, mas não é a mesma coisa. Sou um maximalista à moda antiga.
Acredito que uma criança merece pais que se amem e se entendam. Sem isso, ele balançou a cabeça, como se descartasse a ideia. E você? Tem filhos? O sorriso de Valentina se apagou. É complicado. Ela baixou os olhos, brincando com a colher. Estou prestes a me divorciar. Há quase um ano vivemos como estranhos sob o mesmo teto. Ele não quer filhos, e eu, sua voz tremeu levemente, sonho em ser mãe. Pelos mesmos motivos que você. Quero compartilhar quem sou, deixar algo de mim no mundo. Não quero morrer no esquecimento, quando poderia dar tanto a um pequeno ser, ajudá-lo a se tornar grande, quem sabe até brilhante. Que triste, Orlovsky desviou o olhar, consternado. Mas quem sabe? Se as estrelas se alinharem, talvez um dia a sorte sorria para nós também. Machin arrumava as sacolas com o rosto fechado, sem dirigir uma palavra a Valentina. Ela, com um sorriso irônico nos lábios, retirou-se para a cozinha. Se ele ao menos falasse comigo hoje, pensou, daria mais uma chance a esse casamento. Caso contrário, a decisão já estava tomada. E para sua surpresa, seus pensamentos agora giravam em torno de outro homem, Denis Orlovsky. Sem perceber, Valentina havia se apaixonado por aquele charmoso e complexo desconhecido. Bastaram alguns jantares juntos para que o coração falasse mais alto que a razão. Mas confessar? Ainda não. Sabia quão absurdo seria aquele romance. Seus dedos tremiam sobre o telefone. Na tela, o número do notário, aquele que Cristina lhe indicara. Valentina hesitava, mas ao cruzar com Machin no corredor da casa, soube que não havia mais tempo a perder. Antes de dar entrada nos papéis, porém, precisava resolver a questão do apartamento. Boa tarde, disse firme, assim que atenderam do outro lado. Gostaria de uma consulta sobre divisão de bens. Cristina Alperina me passou seu contato. Sim, claro. Em poucas palavras, por favor. Vou entrar com o divórcio, mas temos um apartamento em financiamento. Não quero perdê-lo. Entendido. Vem até aqui e conversamos pessoalmente. Valentina desligou e ficou imóvel, olhando pela janela. O sol de junho aquecia sua pele, mas era uma calma enganosa. Com quem você falava? A voz de Machin cortou o silêncio atrás dela. Com o notário respondeu sem se virar. Machin, estou pedindo o divórcio. Não podemos mais viver assim. Você está louca? Ele explodiu. Não vou te dar essa casa. Quem disse que é uma questão de dar? Valentina finalmente se virou, os olhos frios. Se você resistir, levarei ao tribunal as fotos suas com aquela moça no baile, e as testemunhas. Não seja ridículo. Isso é chantagem. É justiça, ela corrigiu serena. Nunca fui feliz ao seu lado, embora tenha me enganado por anos. Só quando passei a viver por mim mesma é que percebi quantas oportunidades desperdicei. Quantas vezes me anulei para não incomodá-lo. Você tinha razão sobre o orçamento separado. No começo discordei, mas logo vi que além de não ganhar nada nesse casamento, ainda perdia. Não, querido. Chega. E como pretende ficar com o apartamento? Machin cruzou os braços, desafiador. Dividiremos o que for justo, Valentina sorriu, quase dócil. Esqueceu que o sinal foi pago com meu dinheiro da herança? E que eu paguei mais parcelas que você? Se quiser sair com alguma coisa, não complique as coisas. Ah, e não se preocupe com sua parte do financiamento, ela riu leve. Tenho como cobri-la. De onde? Ele desdenhou. Não acredito que tenha juntado tanto em 11 meses. O marido atento saberia, Valentina suspirou cansada e saiu da cozinha. Aguarde-me às 19 horas em nosso lugar. Desculpe, não posso passar por você. Acabei de despachar os colecionadores coreanos. Denis. Os dedos de Valentina tremiam sobre a mensagem. O coração batia acelerado. A venda da pintura estava fechada, em breve, uma quantia generosa cairia em sua conta. Mas não era o dinheiro que a fazia sorrir. Nosso lugar. Orlovsky já considerava o restaurante Toscana deles. Era agora ou nunca. Calçou as sandálias e saiu, o sol de junho beijando sua pele. Restava apenas resolver as coisas com o notário. Depois ela construiria as paredes de um novo futuro. O alicerce já estava pronto. O telefone vibrou na mesa de madeira. Bom dia, artista. A voz quente de Denis ecoou pelo ateliê, e os lábios de Valentina se curvaram sem que ela pudesse evitar. 2 meses. 2 meses de conversas que se estendiam até a madrugada, de silêncios cômodos e risos que nasciam sem esforço. 2 meses para desvendar, com paciência de ourives, as camadas um do outro, sem pressa, sem medo. Bom dia, respondeu ela e sua própria voz a surpreendeu. Leve. Solta. Como se as palavras não precisassem mais lutar para sair. Já não era a mesma mulher que meses antes se encolhia no porão do Centro Versalhes, com as lágrimas queimando mais que o vinho barato.
A vida, em sua ironia cruel e generosa, lhe provara que as fraturas mais profundas podem ser o solo fértil onde brotam as colheitas mais doces. Valentina aprenderá a olhá-las de frente, a acariciar suas cicatrizes sem vergonha. E o mundo, como que em resposta, começara a devolver-lhe gentileza. As telas vendiam-se, as oportunidades surgiam, e até o ar parecia mais macio contra sua pele. À frente, a exposição pessoal, suas novas obras, penduradas como promessas nas paredes brancas de uma galeria. À frente, a possibilidade de um amor que não doía só de imaginá-lo, um amor que ela agora podia desejar sem o peso do "e se não for recíproco", gravado no peito. Mas, acima de tudo, à frente estava ela, Valentina inteira. Não a versão diluída que se moldava aos desejos alheios, nem a sombra trêmula que temia ocupar espaço. A mulher que, aos poucos, aprenderá a gostar da própria companhia, e descobrira que só então, o resto podia florescer.